boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas vamos começar a primeira aula de monitoria da forma remota do UGB, da disciplina Nutrição Dietética do Adulto e do Idoso. E eu sou o Leonan, sou o monitor dessa matéria e vou estar tentando passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Vamos falar sobre proteínas. E os principais conceitos que nós vamos estar trabalhando na aula, um pouco da introdução à proteína, a forma estrutural e conceitos gerais. Bora para a aula. Então agora nós vamos começar a nossa introdução à proteína. Então vamos lá. A proteína foi o primeiro macronutriente considerado essencial. E ela tem uma diferença das outras macromoléculas, que enquanto na composição dela tem nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio, esse nitrogênio só pertence às proteínas. As outras duas macromoléculas, como carboidrato e lipídio, não possuem nitrogênio em sua composição, apenas hidrogênio, oxigênio e carbono. As proteínas, elas são formadas por combinações de aminoácidos, mais precisamente 20 aminoácidos. Mas nós temos muitos outros aminoácidos que possam estar formando uma proteína, só que uma é formada por 20. E esses aminoácidos, dependendo da proporção e da combinação que ele recebe, ele vai falar sobre, ele vai proceder, né, sobre a função da proteína. Então, de acordo com a proteína, de acordo com a sequência de aminoácidos, ela vai dizer uma determinada função daquela proteína. E esses aminoácidos, eu vou falar até um pouquinho mais à frente, mas só para fazer uma introdução, eles são formados por cadeias, por ligações peptídicas. É bem legal. Sobre um aspecto também muito legal, que deve ser falado, sobre um aspecto nutricional, que é a nossa matéria, né? Nutrição, a proteína pode ser considerada completa ou não. O que significa isso? Que ela pode ser considerada completa a partir do conjunto de aminoácidos essenciais que ela possui. E com isso vai dizer se ela pode ser completa ou não. E falando também um pouco ainda sobre as proteínas, vamos falar sobre funções. A proteína, ela possui função enzimática, como catalisando reações metabólicas, né, acelerando as reações metabólicas. Ela possui uma função de transporte pela corrente sanguínea, como a albumina. Tem a função estrutural, como colágeno e elastina, dando conformidade estrutural à célula. Nutrientes e armazenamento. A proteína também tem a função de defesa, na produção de anticorpos, de hormônios, né? Não pode falar de hormônios. Os hormônios, não sei se vocês sabem, são mensageiros químicos, que eles levam a mensagem. Por exemplo, insulina e glucagon, que regulam a nossa glicemia, é um hormônio e também são proteínas. E eu trouxe um pouquinho dessa estrutura anatômica do nosso trato gastrointestinal, porque é essencial que nós saibamos onde fica cada coisa. Por quê? Se você não sabe onde fica o pâncreas, não sabe onde fica o intestino, não sabe como é a nossa formação, a nossa estrutura anatômica do trato gastrointestinal, é muito complicado você identificar, você tentar imaginar um pouco como acontece o nosso metabolismo. Claro, devido que a sua digestão e absorção de proteínas acontece no nosso trato gastrointestinal. E essa figura anatômica eu acho muito legal, então por isso que eu trouxe ela para vocês. Porque o que acontece? Na nossa digestão e absorção proteica, na boca, ocorre apenas a ruptura pela mastigação. Ou seja, você ainda não tem a ação das enzimas ali para desnaturar a proteína. Apenas
a mastigação, e quanto mais a gente mastigar, mais vamos promover rupturas que vão ajudar o nosso sistema digestório. Que aí chegando no estômago, aqui embaixo, o estômago, ali inicia-se pela ação do ácido clorídrico a desnaturação da proteína. E um pH ácido gerado pelo ácido clorídrico ativa um pepsinogênio, que é transformado em pepsina, convertido, né, em pepsina gástrica, que ela cliva as ligações peptídicas. E o que são ligações peptídicas? As ligações peptídicas são ligações covalentes. São ligações químicas entre duas moléculas que reagem num grupo amino liberando água. Ou seja, é uma síntese, as ligações peptídicas, é uma síntese por desidratação. E quando você, no caso de desidratação, que está retirando água. E por você levar essas ligações peptídicas ali no estômago, você está começando a quebrar a proteína. Então você começa a diminuir o tamanho dela, porque quanto menor é o tamanho da proteína, menor é o aminoácido, menor é a cadeia, mais fácil a absorção. E ali no pâncreas, ali no intestino delgado, o pâncreas secreta no intestino delgado zimogênios, que serão convertidos, né, no intestino delgado em enzimas como tripsina, quimiotripsina, elastase, carbopeptilases, que ativam essa digestão. E no intestino delgado, produz peptidases e aminopeptidases que vão ajudar ainda mais nessa digestão, fazendo uma quebra da estrutura proteica em aminoácidos e assim tendo uma absorção pelas membranas da borda estriada da mucosa, né, do nosso intestino. Ou seja, quanto maior for a digestão, quanto menor for a partícula da proteína, mais fácil é a absorção. E agora nesse slide eu trouxe tudo meio que mastigadinho, né? Trouxe um esqueminha bem legal de tudo que eu falei antes sobre a digestão e absorção, tem ela aqui. Então, ficou bem legal esse slide. Dá para aproveitar bastante coisa. Um esqueminha bem simples, não tem mistério. E agora eu trouxe um pouco da estrutura das proteínas para não ficar uma coisa muito abstrata na cabeça de vocês. Quando nós ingerimos a proteína, ela possui essa função, essa estrutura quaternária. Essa estrutura é a forma complexa da proteína. Nós não conseguimos absorver a proteína nessa estrutura quaternária. Então, conforme for acontecendo a digestão, ela vai se desenovelando. Ou seja, quando ela chega e sofre a ação do pH, do ácido clorídrico, que desenovela ela perde essa função quaternária e vai para a função terciária. Após a função terciária, conforme for acontecendo a digestão, ela vai abrindo, vai se desenovelando mais, adquirindo essa estrutura secundária até chegar, para ser absorvida lá pelo nosso intestino, né, pela barra dos enterócitos, essa estrutura primária. E esses pontinhos vermelhos que você está vendo na estrutura primária entre os aminoácidos, ali são as ligações que nós clivamos, né, que as enzimas clivam, para que nós possamos absorver. E essa proteína que eu estou mostrando aí no slide, que está sendo feita, ela tem uma sequência de alguns aminoácidos, e a sequência desses aminoácidos é o que vai dizer, né, a função daquela proteína. E essas ligações, como eu disse ali, que juntam, né, um aminoácido com outro, essas ligações covalentes, essas ligações peptídicas, elas são clivadas para que nós possamos absorvê-las. Beleza, eu falei da estrutura, falei um pouco da proteína, falei um pouco da digestão, falei um pouco da absorção, mas o que são aminoácidos? Aminoácidos parece uma coisa tão simples, mas talvez nem não possa não ser tão simples assim como a gente imagina.
Por quê? Os aminoácidos, eles podem ser de 3 formas: essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais. E isso vai delimitar se a proteína é completa ou não. Porque quanto mais completa for uma proteína, maior é o número de aminoácidos essenciais que ela possui. E esses aminoácidos, olha só, eles se dividem em os essenciais: isoleucina, leucina, valina, treonina. Aí os não essenciais temos a glicina, a alanina, a histidina. E temos um grupo especial, que é o condicionalmente essenciais. Por que condicionalmente essenciais? Se você tiver com alguma patologia de estresse, de alguma patologia clínica, algum acidente ou algo assim, os não essenciais passam a se tornar essenciais. E qual a diferença que vocês imaginam de um essencial para um não essencial? É que o essencial, até coloquei no slide, ele necessita ser obtido pela alimentação ou suplementação, ou seja, nós não produzimos biologicamente. Já nos não essenciais, o organismo produz naturalmente, então nós vamos ter ele de uma forma mais abundante no nosso corpo. E os condicionalmente essenciais são aqueles que nós produzimos, como eu disse, só que nós, devido a uma patologia, nós vamos precisar ingerir. E essa é a diferença básica, não tem muito mistério os aminoácidos. É que se dividem em essenciais, não essenciais, condicionalmente essenciais. Você produz, é não essencial. Você precisa ingerir através da dieta, então ele é essencial. E isso, quanto mais aminoácidos essenciais a proteína tiver, mais completa ela vai ser. O que não significa que só um tipo de proteína é suficiente para nós ingerirmos. Vou te dar, por exemplo, o arroz e feijão. É uma combinação perfeita, porque o arroz é rico em um nutriente e o feijão em outro. Por exemplo, o arroz é rico em lisina, o feijão é rico em metionina. Então, eles se completam, eles tornam uma proteína completa. E o que acontece é que nós precisamos sempre estar ingerindo um maior número de, não um maior número, mas um número mais completo de aminoácidos essenciais, até para gerar uma síntese proteica, para você poder sustentar, né, em caso de alguma necessidade física ou patológica, a sua massa magra. As proteínas também, elas podem ser vegetais e animais. Porém, não tem uma proteína melhor que a outra. Tem uma que complete a outra. Porque nenhuma proteína sozinha ela consegue dar para o nosso corpo tudo que nós precisamos. Por isso que nós devemos não ter um terrorismo nutricional, falando que só come uma coisa, só come outra, que uma proteína é melhor que a outra, que essencial é melhor que a não essencial, que todas são importantes para manter a nossa homeostase e o nosso bom funcionamento do corpo. Falando um pouco agora de uma enzima. O que são enzimas? As enzimas, elas são proteínas que catalisam as reações químicas, ou seja, elas aceleram as reações químicas que acontecem nos seres vivos. Já coloquei até embaixo aí, aquela velocidade das reações que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muita reação mesmo seria extremamente lenta. Então você vê a importância dessas enzimas. E uma coisa legal de se falar também, que toda proteína nem sempre não será uma enzima. Agora, toda enzima será uma proteína. Agora falando um pouquinho das funções, né, das proteínas, das enzimas, procurei botar esse esqueminha para ficar mais didático, o mais didático possível para vocês, né? E aí, por exemplo, as enzimas possuem função de aceleradora de reações, porque elas podem diminuir a energia necessária para ativação
Ela tem atividade enzimática modelo chave fechadura, que a enzima se encaixa no sítio de ligação, fazendo com que solte produtos, acelerando uma reação. Tem modelo de ajuste induzido, tem uma desnaturação enzimática, que ela ajuda nas estruturas enzimáticas nas proteínas. A inibição competitiva, a inibição não competitiva sobre esse sítio de ligação. O que significa isso? Ela favorece a ligação de uma proteína, de um substrato no seu sítio de ligação, ela acelera aquela reação química, torna aquilo mais possível não, né? Torna aquilo mais rápido possível, ela acelera todas essas reações aí. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês viram tanto de coisa que a proteína pode ser feita, né? Então, quanto vocês acham que nesse prato de carne, de costela, vocês conseguem absorver de proteína? Se vocês tiverem 100 gramas de proteína, vocês acham que vocês conseguem absorver as 100 gramas de proteína? Deixa essa dúvida, deixa essa pergunta para vocês que vamos responder ela na próxima aula. Siga o GB nas redes sociais, tem no Instagram, Facebook. Se você quiser me seguir, me procurar no Instagram, quiser falar comigo pelo Instagram, Facebook, é @leonan.hernandes, Hernandes com H, você pode estar me procurando também, que eu vou tirar suas dúvidas. E siga o GB Ferp, siga a Nutrição UGB, siga em todos os canais, nós vamos estar lá. E aí tá meu telefone de contato, o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente estudo. Qualquer dúvida que tá as formas de vocês poderem se comunicar comigo, só mandar um zap, um e-mail que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Valeu, bons estudos.